Porra, eu gravei um vídeo da hora, com todo um racional, mas o Zoom cortou a tela, daí não deu pra enxergar o que eu escrevi aqui, então eu vou gravar em cima do que eu produzi aqui. Qual que seria a ideia? Antes de você montar a proposta, você precisa ter um racional, porque é ele que vai te ajudar a criar algo que pro cliente seja atrativo o suficiente para que ele queira comprar de você, tá? Então eu vou seguir aqui o exemplo do que eu montei, e acho que já vai te ajudar bastante, tá? E é isso que eu uso pra montar, e é isso que eu vou usar pra montar também a proposta de exemplo, tá? Então seria, tipo, o primeiro ponto antes de você montar uma proposta, é focar em qual problema que ele tem hoje. E é por isso que a conversa é muito importante, porque você ainda não tem certeza, você só pode supor. Mas digamos que os problemas que ele tem hoje é que o ticket médio está baixo, o faturamento dele está estagnado e sem crescimento, e ele não tem uma estratégia clara de aquisição de clientes. Então esses podem ser problemas claros que ele tem hoje. Aí com base nisso, o segundo passo seria a gente montar um processo. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais esse problema. Daria pra gente fazer algo igual a gente falou aquele dia no parque. Por exemplo, o principal problema que empresas que vendem serviços ou mensalidades enfrentam hoje, que está deixando dinheiro na mesa, é que as empresas focam em vender acesso e tempo, mas não resultado e transformação para o cliente. E esse é um exemplo clássico da academia. Ele cobra lá uma mensalidade e o único resultado que o cliente enxerga é acesso aos equipamentos e esforço de ter que ir à academia. Então, veja que por R$ 150 isso é uma péssima oferta. E é o que todo mundo faz. E é aqui que a gente tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Então, se ele seguir com essa estratégia e ele investir, por exemplo, R$ 10.000 em marketing, no primeiro mês, se ele fechar 67 novos alunos, ele ia ficar no 0 a 0. Ou seja, ele ia gastar 10 mil e ia faturar 10 mil. Só que ele tem os custos, tem o marketing, tem o custo de entrega, etc. O lucro vai vir apenas no próximo mês, ou seja, 30 dias depois ele vai ter lucro e nesse período ele fica sem faturamento positivo. Né? Então, esse é o... Cara, se você abordar esse problema, já fechou, já matou. Porque aí a gente pode focar em criar uma oferta irresistível para os clientes dele, uma oferta de alto valor que vai fazer os clientes dele pagar 6 vezes mais do que eles pagam hoje. Porque, olha o racional também, né? Se a gente fizer uma oferta de 1.500 por 6 semanas, ou 12 semanas, acho que 6 semanas é perfeito, R$ 1.500, com nutricionista, com personal trainer, e ele investisse, sei lá, R$ 10.000 também, só que ele precisaria de 6 clientes. Só que, na metade do mês que vem, acabou as 6 semanas. A pessoa vai assinar um pacote de mensalidade, que daí não precisaria ser uma mensalidade de 150. Poderia ter, né, o plano básico, mas poderia ter um plano, sei lá, de 250 por 6 meses. Mais 1.500, sacou? Aí poderia até ser mais, né? Enfim. Tudo vai da questão de montar uma oferta de alto valor pro cliente, onde ele enxerga o resultado e a transformação passo a passo num período de tempo que seja alcançável para ele. Então, esse é o problema central que você pode focar na conversa. Só aí você já conquistou ele. Você vai mostrar que pensa diferente. O segundo ponto que você deve focar antes de montar uma proposta é no processo de transformação. Ou seja, como que você vai tirar ele desse estado aqui para um estado onde ele tem um ticket médio mais alto, o faturamento dele começa a escalar, porque ele criou novas ofertas, novos modelos de monetização, novos sistemas de aquisição de cliente, e ele passa a não ter uma estratégia clara e ter uma estratégia simples, direta, previsível, que cria audiência e converte elas todos os dias, sacou? Então, esse segundo ponto é o processo de transformação. E só aqui você já mostra a diferencial do mercado, porque você não vai focar, eu te entrego tráfego pago, daí a gente faz um site, daí a gente faz uns vídeos, a gente faz o roteiro e a gente faz os posts. Não. O processo de transformação é você levar ele do ponto A para o ponto B, que nem eu já te falei. Então, como que você define isso? Você foca em qual é o passo a passo, em 4 ou 5 pilares centrais que ele tem que percorrer para poder alcançar aquele resultado, sair do ponto A para o ponto B. Que é, como vamos fazer você sair de um faturamento estagnado a criar uma estratégia para você lucrar e faturar mais, conseguindo mais clientes e gerando caixa logo no início do mês. Seria essa a promessa, você cria uma promessa mostrando como você vai alcançar esse resultado para ele. Aí você nada mais vai fazer do que dividir isso em 4 a 5 pilares centrais, e aí você detalha esses pilares em 1 a 3 pontos centrais. Ou seja, por exemplo, o primeiro passo poderia ser criar uma autoridade digital. Então a gente vai fazer um levantamento de todas as mídias da empresa, todos os canais de comunicação, depois a gente vai criar um posicionamento único que diferencia a academia de todas as outras, a gente vai criar uma comunicação que gera audiência e converte clientes todos os dias, criar uma estratégia de comunicação que cria audiência, traz novos seguidores e converte em potenciais clientes todos os dias. Você veja que os passos da transformação são soluções para os problemas que ele tem. Por exemplo, ele não tem presença digital. Logo, a gente tem que fazer... Como que a gente cria uma autoridade digital? Seguindo esses passos aqui, por exemplo. Então você não está focando nos entregáveis, está focando no resultado, na solução dos problemas que ele tem. Por isso que é muito importante você saber todos os problemas que ele tem hoje, sacou? Perguntar, você tem quantos clientes por dia, quantos clientes por semana, por mês, teu faturamento está estagnado, você sente que você está com ticket médio baixo, tal. E aí, nada mais é a transformação do que solucionar esses problemas de maneira estruturada, sequencial, em 4 a 5 pontos centrais. Aí depois a gente poderia falar da oferta, depois a gente poderia falar da estratégia de marketing e aquisição, e depois estratégia de vendas. Então poderia ser até esses 4 pontos, né? Vou até por aqui, ó.
Vamos por aqui, ó. Vou pôr resumido aqui para fazer sentido. Fazemos isso através de autoridade digital, criação de uma oferta de alto valor que converte e entrega transformação para o cliente, gerando caixa no primeiro mês. Sei lá. Daí o 3 poderia ser estratégia de marketing e conversão de audiência em clientes. E o quarto passo seria estratégia de vendas e fechamento. Poderia ser, sei lá, esses 4 pontos centrais e aí explicar como que isso acontece, tá ligado? E aí, o terceiro ponto, então a gente falou de problema, a gente falou de processo, que é como ele vai alcançar o resultado. E o terceiro ponto nada mais é do que o que você vai entregar para ele, não é a proposta ainda, tá? Mas é o que você vai entregar para ele que vai gerar o resultado que você está prometendo. Então, por exemplo, a gente vai fazer isso através de 6 meses de implementação. Quer ver? Você vai fazer assim, ó. Método MK Connect de vendas. Sei lá, você vai inventar um nome. E esse serviço seria, vão ser 6 meses de implementação e estratégia para você aumentar o seu faturamento, implementar um novo modelo de negócios que gera caixa logo no primeiro mês do cliente. A gente também vai trabalhar a autoridade digital através das estratégias de comunicação. A gente vai criar uma sequência de vendas que converte o cliente antes dele falar com o atendimento. A gente vai, toda semana, vai ter um encontro presencial online para direcionamento da oferta, posicionamento, marketing e estratégia de vendas. Daí aqui vão ser os entregáveis, mas não no formato, 8 vídeos. É mais no como você vai fazer, de forma mais prática, entendeu? Tipo, é o que ele vai ter acesso dentro de tudo isso. Por exemplo, toda a estratégia de comunicação montada, equipe de filmmaker, tráfego pago e desenvolvedor para fazer automação, enfim. Então aqui que são os entregáveis de fato desse teu serviço. O quarto ponto que é interessante ele pensar também é a timeline de resultados. Em quanto tempo podemos gerar resultados? Por exemplo, a gente pode falar que na primeira semana a gente já vai ter resultados, que a gente já vai fazer uma auditoria na empresa dele e vai começar a fazer os ajustes na comunicação das mídias sociais. Em 30 dias já vamos começar a ver os primeiros resultados no Instagram e de visibilidade e de geração de audiência. Nos primeiros 30 dias já vamos gerar as primeiras vendas, sacou? Então a gente pode fazer essa timeline de resultados para ele entender como que os resultados vão chegar para ele. A garantia é um ponto muito importante, que é, por exemplo, se você puder prometer, e eu acho que é totalmente válido, porque tendo recurso e tendo acesso, né, garantimos o retorno do investimento em marketing ou vamos continuar trabalhando até que isso aconteça. Isso se apresenta depois de tudo. Depois de apresentar a promessa, o resultado que você vai entregar, o passo a passo de transformação, os entregáveis da tua oferta, o valor, aí por fim você mostra a garantia, tá ligado? E preços e condições de pagamento também entra no final da oferta, tá? Só pra você ter noção, no mercado hoje, R$2.000 é uma consultoria, 3.000 a 5.000 é uma mentoria. Para eu fazer isso aqui que eu tô fazendo, eu cobraria de R$2.000 a R$3.000, 4 encontros, onde a gente trabalharia autoridade, oferta, estratégia de marketing e o fechamento. Eu cobraria de R$2.000 a R$3.000 só por isso, 4 semanas de implementação, onde eu só oriento a pessoa de como fazer. Né? Eu não ponho a mão na massa, não. E hoje no mercado a gente vê de 3 a 5.000 uma mentoria, sacou? Então nada mais justo que um serviço de 6 meses, que tem uma garantia, que tem um processo, que tem um resultado claro, cobrar de 15 a 25 mil reais por 6 meses de implementação, ou você poderia ter uma segunda forma de pagamento, que seria, sei lá, 10 mil mais 15 a 30% do faturamento, sacou? Se ele não quiser fechar 15 a 25 mil. Só que só de matemática aqui, se ele investisse 35 mil reais, somando, 25 mil reais de serviço, mais 10 mil reais de tráfego pago, a gente fazendo uma oferta de 1.500 para audiência, ele precisa só de 24 clientes. 24 clientes em 6 meses é 4 clientes, tá ligado? Então, é totalmente possível, né? Se a gente fizer ainda uma oferta de 2.500, ele precisa de 14 clientes, em 6 meses é 2 clientes por mês mais ou menos. Então, é totalmente possível, sacou? Então tem toda a matemática, tem toda a lógica, mas para montar uma proposta, tem que seguir esse processo, porque senão o cliente ele não vai entender o que você entrega, e ele vai achar que você entrega o que os outros entregam, e não vai querer pagar o que você quer cobrar, beleza? Então, antes de montar a proposta, é isso que você tem que ter em mente, e quando você for conduzir a conversa com ele, é isso que você tem que extrair dele, e direcionar ele. Com isso, com certeza você consegue fechar uma proposta de 10, 15, 25 mil reais. Fechou?